Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e passo a palavra a Nil. Graças e paz a toda a igreja. Irmãos, primeiramente quer dizer que é uma satisfação estar aqui pregando essa noite, a convite do irmão Mir. Agradeço pela confiança, bem como também ao pastor Lenildo, né? Que também tem surpresa maravilhosa depois para contar para vocês também. Queridos, eu creio em coincidências, mas não creio em muitas coincidências. Quando são muitas coincidências, já creio que Deus está operando de forma diferente, não é verdade? E nosso amado irmão hoje, ele leu o livro do profeta Jonas, no capítulo 2, a leitura oficial de início, não foi isso? Depois também leu o Salmo 65, vocês atentaram que fala sobre os marujos no mar e a questão da luta, não é isso? Daquela questão da luta no mar. E a mensagem de hoje está relacionada a isso. Inclusive, eu peço que os irmãos já abram a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, capítulo 1. E nós hoje vamos falar, o tema dessa mensagem de hoje, é 3 tipos de tempestades que o crente pode passar. 3 tipos de tempestades. E dentre delas, nós veremos que a primeira está no capítulo 1 e é mais, assim, nós vamos esmiuçar um pouco mais, até mesmo porque vimos que Deus está querendo dizer algo nessa passagem. Capítulo 1 do livro do profeta Jonas. E fico feliz, porque no meu aniversário hoje, meu maior presente é esse, estar aqui ministrando a palavra com vocês. Graças a Deus. Creio que todos acharam. Está nos profetas menores, perto de Ageu, perto de Miqueias, perto de Amós. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou o mar grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se, então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar cargas, e estava o navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia em profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens dormido? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que nós não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos a causa que nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos, tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e os lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e este Jonas teve 3 dias e 3 noites das entranhas do peixe. Pai, louvamos o teu nome pela tua palavra, e agradecemos, Senhor, porque sabemos que ela é reveladora para cada um de nós. Obrigado por ela, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, quantas tempestades nós passamos em nossas vidas? E com certeza, todo crente já passou uma tempestade, não é verdade? Às vezes são enfermidades, às vezes são lutas no casamento, na família, com os filhos.
São vários tipos de tempestades. Mas existem 3 tipos básicos de tempestade, com 3 origens diferentes dessas tempestades, e também 3 formas de vencê-las. E nós vamos ver essas razões hoje. E também cada uma delas tem um objetivo para você passar por ela. Você verá isso. Mas a primeira forma que a gente vai falar de tempestade aqui é aquela tempestade que você mesmo causa na sua vida. Falamos que tem 3 objetivos. Falamos que tem 3 formas de iniciar uma tempestade. E a primeira forma que inicia-se uma tempestade em sua vida é quando você mesmo busca essa tempestade para a tua vida. Fui da Marinha durante 16 anos, 9 anos da Marinha de Guerra, 7 anos Marinha da Petrobras, em navios e plataformas, e sei o que é tempestade. E primeiramente quero dizer para você que o livro de Jonas não é um livro como a gente pensa que é livro para criança. Na verdade, quando vem o livro de Jonas, a gente pensa logo, é coisa de peixinho, de baleia, de peixe grande. Não, irmãos. Primeiramente, quero dizer para os irmãos que o livro de Jonas, se você chegar numa escola hoje, lá em Israel, saiba que a história dos profetas, a história de Israel, desde que nasceu lá com Abraão, está também a história do profeta Jonas. E não somente esse detalhe, mas também Jonas não é somente admirado pelos hebreus. Os muçulmanos também admiram muito Jonas. E está também, o livro de Jonas também está, parte da vida dele, está também no Alcorão. Em 2014, houve a destruição do templo onde está o túmulo do profeta Jonas. E antes de qualquer coisa, quero dizer uma coisa para você aqui. Olha, quando você levanta uma tempestade contra você, essa tempestade pode durar a tua vida toda e pode durar durante a tua morte toda. Por que eu digo isso? Saibam que o túmulo do profeta Jonas está na cidade de Nínive, que hoje é Mossul. Em 2014, havia até um templo lá nessa cidade, em Mossul, e foi destruído pelo Estado Islâmico, porque não admitiam que houvesse um profeta, mesmo que fosse um profeta de Deus, como eles sabem que são, mas pessoas iam lá e, segundo eles, adoravam Jonas. Mas não é isso, reverenciavam o túmulo como turismo, né, irmãos? Mas então, o profeta tem um túmulo que está hoje lá em Mossul, no Iraque. Então, não é história de carochinha, nem é história de criança. E onde é Mossul? É o antigo... É no Iraque. Onde é isso? É na antiga Nínive. Ou seja, Jonas não somente viveu depois de Nínive, mas morreu e foi enterrado e até hoje está lá. Porque simplesmente esse profeta não queria ir para Nínive. Estão entendendo, amados? Estão começando a entender o contexto? Então, a primeira coisa que acontece numa tempestade, o primeiro tipo de tempestade que acontece em nossas vidas é quando nós mesmos causamos essa tempestade. Eu sei que ninguém quer causar tempestade em sua vida. Quem é louco para querer causar uma tempestade? Mas quando você tem certeza do que Deus quer, Deus chama você para uma determinada situação, e você, por motivos bons, entre aspas, por motivos óbvios, não são motivos... Olha, para vocês terem uma ideia, igreja, Jonas não estava com medo, nem era covarde, como muitas vezes é pintado e é falado. Muito obrigado, meu amado. É pintado e falado isso. Jonas tinha 1000 razões. E quando eu começar aqui a contar algumas razões para vocês, vocês dirão, Jonas estava certo. Por incrível que pareça. Não que ele estivesse certo. Mas você vai começar a dar razão em muitos pontos na vida de Jonas. Por exemplo, Nínive era uma cidade, até hoje, um dos poucos exércitos mais violentos do mundo, da história da humanidade, foi o exército da Síria. Para vocês terem uma ideia, eles chegavam numa cidade, arrancavam orelhas, nariz e lábios de um grupo da população e mandavam aquele grupo para a cidade próxima que iria ser atacada. Para quê? Imagina chegando aquele monte de pessoas ali sem orelha, sem boca, sem nariz, às vezes sem uma mão, simplesmente querendo gritar sem poder, o pavor que não caía sobre aquela cidade. Estão entendendo? Eram terríveis. Pegavam grávidas, abriam seus estômagos, suas barrigas, com o neném ali dentro ainda, colocava gato e costurava, e deixava sofrer até morrer. Era o exército, e um dos exércitos mais cruéis, mais do que o romano.
E não somente esse detalhe, mas também destruíram Israel, o norte. Israel era norte e sul. Então Jonas era das tribos do norte de Israel. Ou seja, os familiares de Jonas foram mortos dessa forma pelos assírios. Imagina aí, primos, parentes, amigos de infância, mortos dessa forma. E quem sobreviveu foi colocado um anzol em sua boca e arrastado países até chegar na Síria e Nínive, puxado pelo um gancho pela boca. Estão entendendo, meus amados? Então Jonas, para falar assim, me joga no mar, e eu que trabalhei 16 anos no mar, digo para você, numa tempestade, Jonas não tinha medo. Não era a covardia dele. Como muitas pessoas ensinam, pregam, né? Até a gente vê por aí, mas não é. Havia uma determinação de Jonas, eu não vou salvar esse povo. Estão entendendo? Quem está entendendo? Eu não vou salvar esse povo, porque eu sei que Deus é misericordioso. Eu não vou salvar esse povo. Isso que estava no coração de Jonas. Quando Deus falou assim, ó, levanta, vai contra a grande cidade de Nínive e anuncia que eu vou destruí-la, se não se arrependerem. Jonas não fala nada, simplesmente Nínive está para a direita, Jonas vai para Tarsis, que é a Espanha hoje, vai para a esquerda. Como quem diz, eu não vou. Eles vão ser destruídos. Se depender de mim, eles vão se acabar. Estão entendendo, meus amados? Não tinha nenhuma covardia em Jonas. Era vingança. E um dos motivos que às vezes levanta a tempestade em tua vida é sede de vingança, é orgulho, é raiva, falta de perdão. Não estou querendo, de forma nenhuma aqui, acusar Jonas de nada. Estão entendendo? Estou falando isso para que nós mesmos vigiemos, porque uma das formas que nós levantamos tempestade na nossa vida são essas causas. E Jonas, segundo até o nosso amigo Leu, nosso irmão Leu, ele fugiu, falou, não vou. Enquanto ele viu a tempestade se levantar, ele falou, vou dormir. Não tenho nada a ver, não quero nem saber. O navio afunde, que eu não vou. Ele estava determinado a não voltar. A não ir para... E ele não tinha medo de Nínive, não. Para vocês terem uma ideia, Elias tinha um discípulo chamado Eliseu. E Eliseu tinha uma escola de profetas. E dessa escola de profetas, Jonas fazia parte, discípulo de Eliseu. Ele tinha muita experiência com Deus. Muita experiência. E nesse ponto, Deus chega. Após levantar aquela tempestade, os marujos ficam ali desesperados naquele barco. Por que sobreveio essa tempestade? Lançam sorte. E cai sobre quem a sorte? Sobre Jonas. E pergunta, vocês viram aqui, por que você está dormindo aqui? Vai clamar ao teu Deus? E ele não está nem aí. Ele sabia o que tinha feito. Amados, muitas vezes nós sabemos o que fazemos. A tempestade se levantou. E você vai ver que muitas vezes você fica assim, por tudo, eu agradeço. Ou então, não, está nessa luta, mas eu vou dar glória a Deus. Tem situações, amado, na nossa vida, que não é para dar glória a Deus. Tem cada tempestade, cada forma de tempestade que nós veremos aqui hoje, tem forma diferente de passar por ela. E a forma de Jonas passar para aquela tempestade não era dando glória a Deus. Era se arrependendo. Era se arrependendo. Mas ele não queria se arrepender. E a tempestade piorando, e o barco se rachando ao meio. E não somente a vida dele agora estava em perigo, mas a vida de muita gente em perigo. Mas ele não estava... Jonas é uma pessoa sem misericórdia. Não queria saber. Até que alguém pode falar assim, não, ele foi bonzinho no final. Não foi. Olhem o pensamento de Jonas. Olha uma pessoa determinada ao mal, a desobedecer a Deus, seja qual for o motivo dele. Ele falou assim, tive uma ideia. Presta atenção aqui, tive uma ideia. Lança-me no mar, que a tempestade passa. Ou seja, ele diz, eu morro, mas não vou. Estão entendendo? Me joga no mar, que a tempestade passa. Com certeza passaria. Mas na mente de Jonas, eu morro, afogado, e eu não vou. Aí Deus fala para Jonas, tu não morre, porque a tua vida e a tua morte está na minha mão, e você vai. Esse é o objetivo, quando a pessoa entra em teimosia com Deus. Quando ele entra em desobediência com Deus, sabendo e conhecendo Deus que serve. Ele desafia a morrer, mas tua vida, minha vida e minha morte está nas mãos do Todo-Poderoso. Aleluia. Irmão, você não morre se Deus não quiser.
Nós, cristãos, o ímpio já é assim, imagina nós, cristãos, que conhecemos e temos a marca do Cordeiro em nós, só morremos se Deus permitir. Porque se Deus não permitir, irmãos, você não morre. E assim foi com Jonas. Jonas falou, me joga no mar, acaba rapidinho. Deus fala, joga, mas você não vai morrer. Porque ele só morre se eu quiser. E assim acontece com Jonas. Assim que Jonas é lançado no mar, a tempestade para os marujos acabam, os marujos se convertem, adoram ao Senhor. Olha que situação. Jonas é o pregador que não prega, todos se convertem. Que ministério abençoado. Ele não prega, todos se convertem, mas eles têm desobediência ainda. Em total desobediência. Mas agora Deus vai tratar com ele. Deus salva a vida dos marujos. E agora diz, agora sou eu e você, Jonas. E você não morre. E vem um grande peixe. E o nosso amado irmão leu aqui com a igreja no capítulo 2 que algas vieram na cabeça e se envolveu no corpo de Jonas. Meus amados, escutem bem um detalhe. É tão científico isso, para vocês terem uma ideia, que quando um peixe engole, ou um animal engole alguém, existe o suco gástrico ali naquele estômago. Não é verdade? Esse suco gástrico mataria uma pessoa. Crê-se que é o grande tubarão baleia. Não é baleia, tubarão baleia. É um grande tubarão inofensivo, que não ataca. Mas é o maior, vamos dizer, o maior peixe que tem no oceano. Mas quando Jonas foi enrolado com aquelas algas protegem Jonas de ser corroído pelo ácido estomacal daquele peixe. Até isso Deus preparou para Jonas. Nem o ácido vai te matar. Você vai ficar aí até se arrepender. Estão entendendo, meus amados? Quando você busca uma tempestade na tua vida, Deus vai fazer situações para que você se arrependa. Porque essas tempestades só acabam quando você se arrepender. Não adianta orar, repreender, não adianta fazer voto a Deus de que para passar aquela tempestade, se o objetivo foi a desobediência. É só quando você pedir perdão a Deus, aí aquela tempestade passa. Aí diz aqui no capítulo 2, como nosso amado irmão leu, ele orou, fez o voto a Deus que faria a vontade de Deus, aí o peixe vomita Jonas no mar. Ele volta, olha irmão, ele foi querendo, voltou sem querer. Por baixo do mar. Ele foi por cima, voltou do submarino. Mas Deus lançou Jonas no primeiro submarino de volta. Se arrependa. Estão entendendo, meus queridos? É a forma da primeira tempestade acabar. Arrependimento. Agora abra, por favor, no Evangelho que escreveu Marcos. Aí vem a segunda tempestade. Vimos que só com arrependimento essa tempestade acaba. A primeira tempestade é de Jonas. Se você não se arrepender, essa tempestade não passa. Vem a segunda, que está em Marcos capítulo 4. É a tempestade que não é a tua desobediência. Mas é porque você quer obedecer a Deus, se levanta essa tempestade. Porque Deus te dá uma ordem, você vai cumprir, e o inimigo causa essa tempestade. Está lá em Marcos capítulo 4, verso 35, diz o seguinte, não vou ler tudo, só uma tempestade apaziguada, está aqui no capítulo 4 de Marcos, verso 35, diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para o outro lado. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Nessa tempestade, ninguém está desobedecendo a Deus. Pelo contrário, Jesus diz claramente, passemos para o outro lado. Mas Jesus não fala para que passar para o outro lado. Se ele falasse para os apóstolos, talvez os apóstolos não fossem. Primeiro, ele está indo em direção a Decápolis. Decápolis eram as 10 cidades gregas. E judeus e gentios não se falavam, porque para os gentios, para os judeus, gentios eram cachorros que se alimentavam e que conviviam com porcos. E porcos eram imundos para os judeus, como vocês sabem. Então, Jesus diz, passemos para o outro lado. Eles sabiam que era para Decápolis, mas não sabia para quê.
Mas a palavra de Deus aqui no versículo 38. E ele estava 37. Levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos, como não tendes fé? Lá no capítulo 5 diz: Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saiu ele do barco, e lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espíritos imundos. Você conhece essa passagem? Nós conhecemos essa passagem. Do Gadareno, que havia uma legião de demônios nele. Jesus disse: olha, vamos passar para o outro lado. Foi uma ordem de Jesus. E eles obedeceram ao Senhor. E levantou-se uma tempestade. Amados, a Bíblia fala que nos dias atuais, Satanás faria sinais nos céus e na terra. Faria sinais visíveis. E levantar uma tempestade por causa de potestades e principados não é nada difícil para o inimigo fazer. O objetivo daquela tempestade era afundar aquele barco, era matar os apóstolos, porque impedindo que eles chegassem do outro lado, estaria impedindo que o evangelho começasse para os gentios. Nós queremos que Paulo foi aquele que mandou e divulgou o evangelho para todos os gentios, a maioria deles, mas começou aqui. Quando os apóstolos, depois de Cristo morrer, vão evangelizar essa área, já havia igrejas aqui nesse local, cresce que oriunda do Gadareno, esse homem que foi liberto dos demônios, daquela legião por Jesus Cristo. Então, essas 10 cidades gregas, já havia igrejas ali montadas, porque Jesus falou a ordem para ele: olha, não, você não vai me seguir depois que ele foi liberto, fica e fala para a tua família, não foi isso? Fala para eles, não vamos ler tudo, porque o objetivo é saber que a segunda tempestade na nossa vida que acontece é quando você quer obedecer a Deus. Quando Jesus manda e você fala: vou obedecer. Então o inimigo manda tempestades também para você. Estão entendendo, amados? Agora sim, essa tempestade tem que ser repreendida em nome daquele que repreende o vento e o mar. Aleluia. Essa que você tem que jejuar e orar, porque há castas que só saem com jejum e com oração. Essa aqui não é questão de que você errou ou que você está em desobediência a Deus. Essa tempestade é porque o inimigo quer afundar o teu barco, quer destruir a tua vida, o teu ministério, a tua família. Então você vai ter que se levantar como profeta de Deus e falar: cala-te e aquieta-te em nome de Jesus Cristo. Você tem que discernir isso. Na primeira tempestade, ele estava querendo fugir de fazer a vontade de Deus. Na segunda, era fazendo a vontade de Deus e com Jesus no barco. Tua família tem Jesus no barco, você tem Jesus no barco, e o inimigo mesmo assim quer afundar o teu barquinho, mas repreende em nome daquele que tem poder para repreender o vento e o mar, porque até o vento e o mar e até o inimigo obedecem a ele. Aleluia. Você tem que discernir isso. Isso cabe a você discernir. Por que eu estou passando essa luta? Digo essa, a que você passou e a futura. Quando vier uma luta na tua vida agora, peça discernimento. Por que essa luta? Eu errei? O inimigo quer afundar o meu barco. Estão entendendo, meus amados? E quando chegou ali, era tão tremendo o poder daqueles demônios, que aquele homem era acorrentado, e ele quebrava as correntes, como se fosse linha de costura, que às vezes até essa linha é difícil de quebrar. Mas, diz a palavra de Deus, que quando chegou diante do Senhor, que o Senhor pisou no chão, em terra seca, aquele endemoniado caiu aos pés dele, falando assim: que tenham nós a ver contigo, filho do Deus vivo? Até o inimigo sabe que o Senhor que está no nosso barco, ele é o Senhor, criador do céu, da terra e do mar, e é o filho do Deus vivo. Aleluia. Ele tem que reconhecer isso. Cabe a você reconhecer que ele foi derrotado em tua vida e repreender. Não saiu ainda naquela situação? Jejua, ora e repreende com autoridade. E você vai ter vitória no teu casamento, na tua vida espiritual, seja qual for a batalha. Se essa batalha foi levantada pelo inimigo contra você para afundar o teu barco, e porque você está obedecendo. Aí vem a terceira forma e a terceira tempestade,
está em Marcos também, no capítulo tá aqui, desculpa. No capítulo 6. No capítulo 6 tem outro tipo de tempestade. Agora escute bem um detalhe. Numa tempestade, com Jesus, ele repreende. Na outra, ele não repreende. Por que será? Qual seria a origem dessa tempestade? Está aqui em Marcos, capítulo 6, versos 53 e 56. Diz o seguinte. 6, 53 e 56. 53, 56, é assim que diz a palavra do Senhor. E quando já estavam no outro lado, já outra passagem, tá, irmãos? Outra viagem. Dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leite onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entravam, vamos ler o 45 primeiro. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado. Olha só, versículo 45. Essa tempestade, Deus obriga você a entrar. A Bíblia fala que ele obrigou os discípulos. E obrigando, no 45, os discípulos a subir no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, foi ao monte orar. Olha, gente, escutem. Ele pegou você, mandou você ir, mandou você entrar no barco e não foi. Ele pegou os discípulos, mandou os discípulos entrar no barco, não foi orar. Deixou os discípulos sozinhos e surgiu uma grande tempestade. Esse tipo de tempestade, irmãos, não é pecado em nossa vida, não é o inimigo que manda, é Deus que nos coloca para melhorar a nossa fé e nos dar experiências maiores com Ele. Aleluia. Tem tempestades e lutas que você passa em sua vida, que não é porque Deus te abandonou, não é porque Deus te deixou de lado, mas é Deus quer que você passe por ela, porque Deus quer que você cresça na fé, de degrau em degrau, de fé em fé e de glória em glória. Aleluia. Nesse tipo de tempestade, que o barco não vai afundar, o Senhor te colocou ali para que você cresça cada vez mais, amadureça cada vez mais na tua fé e comece a ver a glória de Deus na tua vida e saber que Deus está contigo. Aleluia. É o tipo de tempestade que você pensa, estou sozinho, Jesus me largou aqui, não veio comigo, e olha que luta tremenda, meu barco vai afundar. E de repente, Jesus vem andando no meio das águas, no meio das ondas. É aquela tempestade que ele não vai repreender, porque foi Deus quem criou, e Deus não repreende Deus. Jesus não repreende o Pai. Estão entendendo? Mas no meio da tempestade, você vai ver a glória de Deus chegando perto de você. É nessa tempestade que você vai começar a crescer e saber, Deus é Deus na minha vida. Lembra aquele cego que quando estava, os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? E Jesus falou, nem pecou ele, nem pecaram os pais dele, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Aleluia. São tempestades que Deus nos coloca, nos obriga a entrar nesse barco. E não tem como sair desse barco. Agora, quando Jesus vem em tua direção, você começa a ver que a glória do Senhor está contigo. Que Jesus, ele anda sobre as águas e tem mais. Ele fala, quer andar também? Vem, anda comigo sobre as águas. Deus vai te dar uma dimensão maior de fé. Você começa a andar... Olha, muita gente reclama de Pedro. Ah, Pedro afundou. Irmãos, Pedro foi o único homem na história, fora Jesus, que teve o privilégio de andar por cima de uma tempestade. Para que você saiba que você também vai andar sobre tempestades. E vai, quando Jesus chamando você, você vai andar por cima das ondas, por cima das lutas, a um nível muito mais alto. E vão olhar e vão se admirar, aqueles que falavam, mas quem? É aquele irmão? É aquela irmã? É aquele adolescente? Não, é aquele que Jesus chamou para andar com ele por cima das águas. Aleluia. É o terceiro tipo de tempestade, irmão, mas você não tem que ter medo dessa tempestade.
Porque é uma tempestade que vai te dar coragem, vai te dar ousadia, vai te dar experiências magníficas com o Senhor. E você vai poder testemunhar, olha, não foi pecado meu, não foi o inimigo que atacou tentando afundar meu barco, também foi uma vitória tremenda, mas o Senhor, o Todo-Poderoso, me treinou para essa batalha. Aleluia. São batalhas que Deus treina você, para o ministério, para o louvor, para pregar a palavra, para orar, para intercessão. Não existe soldado sem treinamento. Quantos aqui são soldados do Senhor Jesus? Aleluia. Então você vai ser treinado por Deus. Se prepare para começar a andar sobre as águas com o Senhor. E quando Jesus vem sobre as águas, quem está vindo ali é Jesus, sim, mas Jesus é a palavra de Deus. Então quando você estiver nessa batalha, busque a palavra, se aproximar da palavra do Senhor. Essa onda, essa tempestade vai fazer você caminhar e se chegar mais ainda na palavra de Deus. Esse tipo de tempestade vai fazer você conhecer o milagre. Que não somente a tempestade vem, mas a glória de Deus está sobre as águas também com você. Que a eternidade e que a vida eterna estão ali com você. O caminho, a vida, a verdade estão ali no meio daquela tempestade. São tempestades que só os filhos de Deus podem passar. As outras, todos passam. A primeira, seja que ele mesmo pecou, criou. A segunda, que o inimigo tenta destruir, porque o inimigo quer destruir todo mundo, principalmente o povo de Deus. Mas nessa terceira, irmãos, nesse terceiro tipo de tempestade, tenha certeza, só o povo de Deus tem o direito e o privilégio de estar nessa tempestade. Aleluia. Porque só os combatentes, só os soldados, só os que serão treinados por Deus para lutas melhores e vitórias maiores. Aleluia. É essa tempestade que você vai ser treinado pelo Senhor. Saiba que para todas elas tem vitória. Todas elas. Uma se arrependendo, a outra repreendendo, mas essa não. Essa é confiando no Senhor. Aleluia. Essa confie, aproveite essa tempestade. Paulo dizia isso, que de nada ele tinha falta, porque ele podia todas as coisas naquele que fortalecia. Aleluia. Paulo aproveitava essas batalhas e dizia, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. São combates que só os soldados de Cristo, e eu lembro que a Igreja Batista é uma das primeiras igrejas evangélicas após, vamos dizer assim, o período de governança mundial de Roma, né? De Roma. Uma das primeiras igrejas. Então, quantas tempestades essa igreja não passou? Quantas? Quantas tempestades a Igreja Batista no mundo já não foi perseguida? Expulsa da Inglaterra, vindo para o Brasil. Quantas tempestades? Mas até hoje está aqui. E quanto mais se persegue, mais ela cresce. Aleluia. Quanto mais persegue um povo de Deus, irmãos, quando Deus coloca na tempestade, mais ela fica forte. Estão entendendo? E mais o inimigo fica fraco. É vergonha para ele. E é glória para a igreja. E é glória para Jesus. E Jesus chega para você nessa tempestade e fala, anda comigo. Não tenha medo. Não é fantasma. Sou eu que estou com você. O Senhor não é fantasma, irmãos. O Senhor é presente em cada batalha conosco. O Senhor é socorro bem presente na hora da nossa angústia. Aleluia. Socorro bem presente na tribulação. Ainda que um exército nos cercasse, o Senhor está conosco. De que temeríamos? Ainda que flechas fossem lançadas, o Senhor nosso escudo e fortaleza e broquel. Aleluia. Ainda que flechas incandescentes fossem lançadas contra nós, o Senhor é aquele que nos dá a armadura do combatente, com o escudo da fé, o qual você pode apagar os dardos inflamados do maligno. E se você não tiver treinamento, você não vai saber usar as suas armas. Essa tempestade é para fazer você aprender a usar suas armas. A espada, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça e da verdade. Aleluia, você tem tudo isso. E vai
ter que aprender a usar. Glória a Deus. Então prepare-se para as batalhas e para as tempestades. Apenas discirna que tipo de tempestade é aquela que surgiu. Por que surgiu? Fui eu? Foi o inimigo? Ou é o Senhor que está me colocando no meio dela e falando assim, você agora vai aprender comigo a vencer na vida, a vencer as batalhas, a prosperar espiritualmente, a ficar mais firme e forte. Vocês agora estão entrando numa nova fase. A fase de tornar-se igreja independente. PIB, não é assim que chama-se? PIB. É uma nova fase. Saiba que para essa fase, batalhas foram travadas lá atrás. Tempestades foram levantadas lá atrás. Outras se levantarão, mas o Senhor estará colocando vocês para treinar vocês a ela. Aleluia. Para vocês andarem no meio da tempestade. É glorioso. Eu sei o que é uma tempestade. Vocês podem não entender o que é uma tempestade em alto mar. Mas você saber que Deus está andando por cima das águas em tua direção. E foi Ele que te colocou, Ele que vai te tirar. E não vai repreender aquela tempestade. Vai ficar contigo no barquinho. E vai atravessar junto contigo. É maravilhoso demais aos nossos olhos. Aleluia. Glória a Deus. É tremendo, irmãos. É algo inexplicável. É paz no meio da tempestade. É bonança no meio da luta. Só o povo de Deus passa por essa tempestade. Aleluia. Só nós, mais ninguém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Fico grato demais ao irmão Almir e à igreja. E fico feliz ainda com o nosso Deus que confirmou a mensagem. Quando eu vi lendo o profeta Gênesis, eu falei, glória a Deus. Não tem como ser outra mensagem. Que Deus possa, amados, colocar no coração de cada um de vocês a não ter medo de tempestade, mas não ser rancoroso, nem vingativo como Jonas. Senão vai ter que morar em Nínive e ser enterrado lá. É terrível. Ou então, se notou que é o inimigo que quer afundar o barco, busque autoridade e repreenda, porque ele está debaixo dos pés da igreja. Agora, se é o Senhor que te colocou no meio da tempestade, flutue como Pedro, ande sobre as águas, viva o seu momento de poder, o seu momento de milagre, porque o milagre vai chegar para glorificar o nome do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmão Almir está com o irmão a palavra. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, graça e paz. Tem alguns avisos importantes aos irmãos, mas antes, nós gostaríamos de agradecer ao irmão Nil. Agradecer primeiramente a Deus pela palavra que o Senhor nos enviou por intermédio do nosso irmão. E agradecer porque hoje, nós sabemos que é seu aniversário, glória a Deus por isso, e o Senhor reservou esse tempo para estar conosco. Então, que Deus abençoe. E nós convidamos os irmãos a nós cantarmos parabéns para o irmão. Vamos lá? Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida.